começar o vídeo, antes de começar mais uma semana, nós já caminhamos por 2 semanas e é hora da gente dar aquela revisada. Por quê? Porque a gente já esqueceu do que a gente aprendeu lá na primeira semana e na segunda, e a gente precisa ter bem delineadinho aí esse caminho pra gente não se perder, beleza? Então a gente começou na primeira semana a falar um pouco sobre vazão, sobre o que é vazão. Fizemos vários exercícios e também entendemos as partes constituintes do nosso sistema de abastecimento e como traçamos. Então a gente já sabe desenhar, a gente já sabe colocar cada cano em seu devido lugar e qual é o nome dele. Já na semana anterior, nós verificamos um pouco de como a energia ela se dá de ponto a ponto da tubulação e que também existe uma perda de carga que a gente precisa considerar e como que nós calculamos a pressão de ponto a ponto da minha tubulação. Então, ora, se eu já sei traçar a minha rede, se eu já sei calcular a pressão nos pontos da minha tubulação, agora a gente precisa dimensionar os diâmetros das tubulações. E esse é o objetivo desta semana. Então, essa semana, lá no final, o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso sistema completinho, né? Da caixa d'água até os pontos de utilização completo, porque nós dimensionaremos eles atribuindo a cada trecho um determinado diâmetro. Beleza? Ficou claro? Então, vamos para a aula! Bora, Paulo, então, galera! Então, o objetivo nosso final, ó, é aqui. Esse roteiro vai estar sempre aqui guiando na aula de hoje, viu? É mamão. É só a gente seguir esse roteiro que não tem erro. Você vai conseguir dimensionar já o seu primeiro sistema de abastecimento de água fria molezinha, beleza? Então é só, esse roteiro vai estar aqui durante toda a aula e eu vou mudando a parte da direita aqui, indo do passo 1 para o passo 2, para o passo 3, para o passo 4 e por aí vai, beleza? Então vamos lá. Qual é o objetivo nosso? O que a norma nos pede? A gente sempre tem que estar pensando no que a norma fala pra gente. E a norma, ela nos obriga o seguinte, há 3 coisinhas. Nós temos que, no nosso sistema, em qualquer ponto da tubulação, pressão maior que 0. Ou seja, se eu estiver fazendo os cálculos lá que eu vou ensinar para vocês no roteiro, deu pressão negativa, seu projeto já não está mais correto, beleza? Primeiro, então, ponto, pressão tem que ser maior que 0. Segundo ponto, pressão maior que a pressão mínima. Isso apenas no ponto de saída do aparelho. Então, vai ter uma tabela que eu estou colocando aqui para vocês, que vai nos dizer exatamente qual é a pressão mínima em cada aparelho. Então, por exemplo, o chuveiro vai precisar de uma pressão mínima, característica dele. O bebedouro vai precisar de uma pressão mínima, característica do bebedouro. O vaso sanitário, uma pressão mínima, característica do vaso sanitário. E por aí vai. Beleza? Terceiro critério de norma: velocidade menor que 3 metros por segundo. Velocidade menor que 3 metros por segundo. E este critério existe porque se a velocidade está muito alta na tubulação, a gente acaba ouvindo o ruído da água passando e isso é desconfortável. Então, os 2 primeiros critérios de pressão para garantir o perfeito funcionamento dos aparelhos, né? Quando eu ligar a torneira, sai uma quantidade boa de água. Quando eu ligar o chuveiro, sai uma quantidade boa de água. E o terceiro critério da velocidade, beleza? Então vamos agora para o passo 1, determinação dos trechos. Vamos para o passo 1. O passo 1 é o passo mais difícil. Ele é o único que pode confundir um pouquinho a gente, mas nada demais, tá? Então, olha ali. É só a gente seguir algumas regras que não vai ter erro nenhum. Então vamos lá. Aqui eu estou com um projeto
tá? Lembrem-se sempre, isso está em vista isométrica, saindo da caixa d'água, ó. Então eu tenho aqui o meu barrilete, certo? Correndo horizontal, depois eu desço com as minhas colunas, que eu vou provavelmente para um banheiro aqui e para uma lavanderia. Beleza? Porque aqui tem um tanque, aqui tem uma pia, aqui tem um chuveiro, aqui tem um vaso sanitário, aqui tem um lavabo. Bom, e como que eu defino os trechos? Gente, os trechos eles são definidos quando a vazão muda. Então, vamos lá. Vamos imaginar que está todos os aparelhos ligados. Se a pia está ligado, passa por esse trecho. Se o chuveiro está ligado, passa também por esse trecho aqui. Então, para eu calcular o passo 2, eu teria que considerar tanto a pia quanto o chuveiro. Quando eu vou, por exemplo, para este trecho aqui, ó, esse trecho, se o chuveiro está ligado, a água não passa por ele. A água, para o chuveiro, ele passa nessa direção aqui. Então é sempre nisso que a gente precisa pensar quando está definindo os trechos. Mas para isso, gente, tem uma regrinha muito simples. Passo 1, inicio da saída da caixa d'água colocando uma letra A. Vou trocar de letra quando tiver bifurcação ou quando tiver saída de equipamentos. Então, gente, aqui houve bifurcação nesse pontinho? Não, esse pontinho é apenas uma curva. Não houve bifurcação, então eu não coloco B. Nesse ponto aqui, houve bifurcação? Houve bifurcação, então aqui é o ponto B. Por quê? Nesse ponto aqui, ele divide o fluxo do banheiro da lavanderia. Então vai um pouco de água para cada lado. Se troca a quantidade de água que vai para cada lado, troca-se também o trecho AB. Aí eu posso ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu vou para a direita. Eu que quis. Aqui troca? Não. Aqui é uma curva, gente. Isso aqui é uma curva 90, hein? Lembrando, sempre isométrica. Aqui troca? Não, é uma curva. Aqui troca? Não, é uma curva. Aqui no tanque, troca? Troca. Por quê? Quando eu saio para um equipamento, então aqui é C. Quando eu saio para um determinado equipamento, eu tenho que colocar uma nova letrinha. Por quê? Se eu ligar o tanque, ele vai passar por esse cano? Não. Agora, se eu ligar o tanque, ele vai passar por esse cano que está imediatamente antes de C? Vai. Então a água que sai pelo tanque, ele passa por aqui, mas não passa por aqui. Por isso que eu coloco a letrinha C. E aqui no final, a letrinha D. Sempre no final tem que ter uma letra. Vamos para o outro lado? Vamos. Aqui é bifurcação? Não. Aqui é bifurcação? É A, B, C, D, E. E no final sempre tem F. Aqui é bifurcação? É, olha só o Tzinho saindo aqui. A, B, C, D, E, F, G e no final sempre tem também H. No final, gente, o que é o trecho? O trecho, ele é o espaço entre uma letra e outra. Então isso aqui, ó, é o trecho AB. Isso aqui, ó, é o trecho BC. Isso aqui é o trecho CD. Isso aqui é o trecho BE. Isso aqui é o trecho EF. Isso aqui é o trecho EG, desculpa. E esse aqui é o trecho GH. Gente, simples, hein? Seguindo essas três regrinhas, inicio da caixa d'água. A cada bifurcação eu coloco uma nova letra. E o trecho, ele é o espaço entre uma letra e outra. Fica muito, mas muito fácil, beleza? Vamos para o passo de número 2, cálculo da vazão. Esse é mel. Esse é mel demais. Por quê? Ele é muito simples, é só eu aplicar uma fórmula. A vazão, lembra da unidade? Nessa fórmula, a vazão ela vai sair em litros por segundo, tá? Ela é igual a 0,3 raiz da somatória dos pesos. Opa, pera lá, que é isso? Que é a somatória dos pesos? Bom, pessoal, então a gente já viu que cada trecho tem uma determinada vazão. Daí a importância da gente dividir os trechos. Então a gente já dividiu em AB, BC, BE, GH e por aí vai. Tá? Eu só tirei aqui aquelas letrinhas para não confundir a gente. Bom, a vazão eu sei que é o que eu quero. Somatório dos pesos, o que é? Gente, os pesos são os números relativos a cada equipamento. Então a cada equipamento vai ter uma determinada vazão e a cada equipamento vai estar atrelado a um número de peso. Tá? E aonde a gente encontra
esse número nessa tabela aqui. Bom, maravilha. Isso, a tabela vai estar lá para vocês, tá? E então, por exemplo, o chuveiro vai ter um peso, o vaso vai ter um peso, o tanque vai ter um peso. E como a gente calcula isso? Gente, vamos imaginar, por exemplo, o trecho AB. O trecho AB é esse aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho. O trecho AB é esse aqui. Gente, eu tenho que imaginar o seguinte, se eu ligar o equipamento, a água vai passar pelo trecho AB? Vamos ver? Se eu ligar o chuveiro, a água passa pelo AB? Passa, porque ela tem que vir aqui e passou. Se eu ligar a pia, passa pelo trecho AB? Passa. Pia ligou, vem aqui, passou. Então eu tenho que contar a pia. O tanque também. Então, na verdade, o trecho AB eu vou contar tudo. Então eu vou somar os pesos do lavatório, do vaso sanitário, do chuveiro, do tanque e da pia. Somei tudo, coloco dentro da raiz, vezes 0,3. Aí é fácil, aí a gente joga na calculadora. Outro exemplo, trecho EG, esse aqui. Se eu ligar o tanque, passa por EG? Não. Se eu ligar o tanque, ó, ih, tá passando longe do EG. Se eu ligar o lavabo, passa por EG? Vamos ver? Ih, ó, não passa, ó, ele é bifurca antes, então não conto o lavabo. Se eu ligar o chuveiro, passa por EG? Opa, passa, então eu conto o chuveiro e conto o vaso. Então, somaria os dois, colocaria dentro da raiz e 0,3. Gente, mais fácil que isso, só biologia. Beleza, galera? Vamos pro passo 3. Gente, sem enrolação, para o passo 3, vamos agora definir o diâmetro. Gente, se cada trecho tem uma vazão, a gente já sabe, já calculou, cada trecho vai ser escolhido um diâmetro diferente. E como a gente escolhe esse diâmetro? Existe isso não é uma regra de norma, mas isso é uma regra de boas práticas de projeto que a gente consegue, pelo menos para projetos pequenos, definir o diâmetro da tubulação de cada trecho em relação à vazão. Então, eu vou ter uma tabela que eu vou olhar a vazão do trecho e encontrar o diâmetro. Essa tabela é essa aqui. Simples assim, muito fácil, gente. AB vai ter um diâmetro. Vou lá e escolho um diâmetro para AB. BE vai ter um outro diâmetro. Pode ser igual? Pode. Mas pode ser diferente? Pode. BC, outro diâmetro. CD, outro diâmetro. GH, outro diâmetro. Então, cada lugarzinho vai ter um diâmetro diferente. Beleza, galera? Fácil, fácil, né? Bom, pessoal, o passo 4, ele é o que a gente viu aula passada. A gente precisa determinar a perda de carga do ponto A ao ponto B e do ponto B ao ponto C. Cada trecho vai ter uma perda de carga. Por quê? Cada trecho vai ter uma vazão, cada trecho vai ter um diâmetro. Então, cada trecho eu vou ter uma perda de carga. Então, eu vou ter que calcular a perda de carga em AB, a perda de carga em BC, CD, DE e por aí vai. E como a gente faz para calcular essa perda de carga? Só vou recapitular, tá tudo no Moodle de vocês nas aulas passadas. Primeiro eu calculo J. J, ele precisa da vazão que a gente já tem, que eu calculei no item 2, e do diâmetro que a gente já tem, que eu calculei no item 3. Então eu consigo J. O L real é só eu medir, então eu pego e meço tudo. O L equivalente é só eu encontrar as singularidades e entrar na tabela, na tabela que eu vou apresentar para vocês lá no curso do Moodle. Então eu vou contar, tem 1, 2, 3 cotovelos, T de passagem direta, T de passagem lateral, registro de gaveta e por aí vai. Então, L equivalente encontro desse jeito. Se eu tenho J, L real, L equivalente, eu tenho o ΔH, a perda de carga para o trecho AB, faço de novo para o trecho BC, faço de novo para o trecho CD. Então, pessoal, percebam que eu vou ter que calcular a vazão, o diâmetro, a perda de carga para cada trecho. Então a gente vai organizar isso numa tabela, mas isso é a próxima aula, beleza? Então vamos para o passo 5. Pessoal, agora que eu já sei a perda de carga do ponto A ao ponto B e do ponto B ao ponto C, eu tenho tudo o que eu preciso para calcular a pressão em todos os pontos. Consideração que a gente faz. A pressão no início da caixa d'água aqui nesse ponto, ela é igual a 0,2 metros de coluna d'água. Tudo bem? Então essa é a primeira consideração que a gente faz. E como a gente faz? Então a gente vai calculando a pressão em A, depois a gente calcula a pressão em B, depois a gente calcula a pressão em C e por aí vai. Se a gente lembrar da aula passada de Bernoulli, a gente vai ver aquela equação
P1 mais V1 mais V1 quadrado por 2G é igual a P2 mais V2 quadrado por 2G mais Z2 e por aí vai. Aquela equação, o que eu faço com a velocidade? Eu corto, porque aqui em abastecimento de água a velocidade ela é tão pequenininha que a gente pode desconsiderar. Então aquele V quadrado por 2G sumiu, tá bom? E lembra que uma tubulação nossa que está com fluxo, esse fluxo ele vai de montante para jusante? Então a partir de agora a gente não fala mais que é o ponto 1 e que é o ponto 2. A gente fala que antes é o P montante e depois é o P jusante. E aí, gente, a gente vai sempre da montante para jusante. Sempre a gente vai ter a pressão na montante e acha a pressão em jusante. Então, se a gente pegar aquela equação de Bernoulli e isolar a pressão a jusante, a gente fica com essa fórmula. Pressão a jusante, que no caso aqui é a pressão em B, que eu quero saber. Pressão em B. Essa é que eu quero saber, porque a pressão em A eu tenho. Pressão em B, que é a pressão jusante, é igual a pressão montante mais a cota montante menos a cota jusante. Gente, quando eu faço uma coisa menos a outra, é o desnível, né? Se eu faço aqui, ó, por exemplo, aqui é minha montante, lá no meu pé é a jusante. Montante menos jusante vai ser o meu desnível, né? Então, cota montante menos cota jusante mais o ΔH que a gente achou aqui no passo 4. Gente, ficou fácil. Vou fazer essa conta, eu tenho tudo, eu tenho a pressão montante, que é 0,2, tenho a cota que eu vou te dar, tenho a cota jusante também que eu vou te dar, acho a pressão em B. Ora, achando a pressão em B, que agora não é mais um ponto de interrogação, mas é um valor X aqui, eu consigo achar a pressão em C? Será que eu consigo? Eu consigo, porque olha só, no trecho AB, A era montante, B jusante. E no trecho BC, pessoal? No trecho BC, B é montante, C é jusante. Então inverte, ó. A pressão a jusante de um ponto é a pressão montante do seguinte. Então, na hora que eu for calcular essa fórmula aqui, ó, o que eu vou entrar com pressão montante? Com a pressão em B que eu acabei de achar. Ah, professor, como você é esperto. Então, ó, para calcular o ponto C, esse aqui vai ser minha incógnita, P do ponto C, P do ponto P montante já tenho, cota montante agora vai ser a cota de B, cota jusante a cota de C, mais o ΔH que eu já calculei. Aqui no caso tem desnível entre o ponto B e C? Não, né? Um ponto está na mesma linha que o outro. Então, se eu tenho cota 1 menos cota 1 é zero, né? Aqui o desnível, no caso, daria zero. Mas, gente, é muito fácil. Para calcular a pressão, eu tenho que ir ponto a ponto. Eu saio da consideração minha aqui na caixa d'água, é 0,2 MCA, e vou calculando. Calculo o ponto B através dessa fórmula. Troco o jusante com montante. Calculo o ponto C. Troco o jusante com montante. Calculo o ponto D. Troco o jusante com montante. Ponto E, ponto F, ponto E. E por aí vai. Beleza, pessoal? Muito simples. Vamos para o último passo 6. Último e derradeiro passo é só fazer as verificações de norma que a gente viu lá no começo. Então, o ponto, eu calculei a pressão em todos os pontos. Calculei também a velocidade em todos os trechos. Consigo calcular a velocidade. Velocidade é igual a vazão dividido pela área. Eu tenho a vazão, já calculei aqui no ponto 2, e tenho a área, porque eu tenho o diâmetro, consigo a velocidade. Velocidade, então, para todos os trechos tem que ser menor que 3 metros por segundo. Deu certo? Deu certo. Maravilha. E a pressão, que eu já calculei em todos os pontos? Aí vai depender. É ponto de aparelho, ou seja, é um ponto que tem um chuveiro, é um ponto que tem uma torneira, é um ponto que tem um vaso? Se sim, a pressão maior que a pressão mínima dada pela tabela que está lá no Moodle de vocês. Se não, pressão só não pode ser negativa. Beleza? Ah, professor, não deu, não satisfez essa equação. O que eu faço? Vai ser muito difícil, tá? Pela aquela tabelinha que eu usei e tudo mais, vai ser muito difícil. Mas se não der certo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui e mudar os diâmetros da tubulação. A gente tem que aumentar os diâmetros da tubulação e refazer todas as contas. Beleza, pessoal? Muito fácil, é só seguir o roteiro. A gente vai trabalhar isso com um exercício prático. Então fique tranquilo, aqui foi só para a gente apresentar o método, beleza?